Uma das coisas que todo mundo precisa aprender a dominar é a fala, a comunicação. Não é à toa que a palavra de Deus diz tanto sobre isso. Será que você hoje tem sido sábia no seu modo de se comunicar? Será que você tem sido ouvida e respeitada pela sua comunicação? A verdade é que muitas vezes podemos deixar passar batido as instruções que o próprio Senhor nos dá. Mas se você deseja aplicar aquilo que o Senhor nos ensina, fique nessa dopamina, porque eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida. Olá, minhas conquistadoras! Chegamos a mais uma semana e eu quero desejar para você uma semana abençoada, uma semana conquistadora. E se você recebe, comenta aqui, eu vou ter uma semana abençoada, e já declara também com a sua boca, eu vou ter uma semana conquistadora em nome de Jesus. A sua palavra tem poder, conquistadora. Então declare, comente, porque essa é uma forma de você dizer, olha, eu creio e eu confio que o Senhor está comigo e Ele vai me abençoar essa semana. E claro que eu não posso deixar de convidar você a ter a sua atenção aqui, porque o nosso devocional de hoje vai mexer na sua estrutura aí. Sabe por quê? Porque falar de comunicação, falar da nossa própria fala, é algo que nós precisamos aprender a policiar. Usamos a nossa boca o tempo todo falamos, o tempo todo sai algo de nós, mas quantas vezes nós fazemos a manutenção do que está dentro? Quantas vezes nós olhamos como está o nosso interior? Porque aquilo que nós falamos é exatamente aquilo que vem de dentro. Não é à toa que Jesus disse lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que teu coração está cheio hoje? Como que você avaliaria o seu modo de falar? Como você avaliaria a sua comunicação? É interessante que Deus é tão perfeito em tudo o que faz, que essa dopamina, eu estou sendo incumbida pelo Senhor a compartilhar com vocês hoje, e juntamente com o momento novo que eu estou vivendo no meu novo posicionamento profissional, né? Vocês que me acompanham há um tempo sabem que eu sempre trabalhei com comunicação através da imagem, trabalhando a estratégia visual de mulheres, e isso foi transformador. Mas já tem um tempo que Deus vem falando ao meu coração que não adianta ensinar mulheres a se vestirem se elas também não estão sendo comunicadoras em tudo, né? Através do modo de se comportar, através da fala e principalmente transmitindo algo que está alinhado ao propósito que Ele tem para cada uma de nós. Então, a partir de hoje, né, inclusive nas minhas redes sociais, eu estou fazendo várias mudanças nos meus conteúdos. Se você não me acompanha por lá, já me acompanha para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E o mais interessante é que essa dopamina, quando eu fui pegar aqui para gravar, quando eu olhei o tema, porque eu já vou escrevendo as dopaminas e o Senhor vai me dando e eu vou organizando para poder gravar e liberar aqui para vocês, quando eu vi o tema e conectei com o momento que eu estou vivendo, eu falei, Senhor, parece até que foi combinado, mas não foi. Na verdade, não foi combinado por mim, mas pelo Senhor sim, porque Ele já tinha tudo estrategicamente planejado. E que bênção poder viver esse direcionamento do Senhor. Porque falar e se comunicar é também aprender a ser guiada e dirigida por Deus. Será que hoje você tem sido guiada pelo Senhor? Será que você tem se permitido ser direcionada por Ele na sua maneira de falar e na sua maneira de se comunicar com as pessoas? Talvez seja exatamente isso que está faltando aí. Você se permitir ser guiada por Deus. Às vezes você tem falado, você tem se posicionado com o seu modo de pensar, com as suas razões, com as suas perspectivas. Isso tem te decepcionado, isso tem gerado feridas, isso tem gerado dores em você, porque você não tem visto o resultado. Porque esse resultado, ele não vem pela força do braço. Esse resultado vem pela estratégia e direcionamento de Deus. Porque se você quer ser uma mulher guiada e você já fez aquela oração, Senhor, faça em mim a tua vontade, conquistadora, game over para você. Ou você faz a vontade de Deus, ou você vai ficar patinando. Então nós precisamos aprender a entender o que Deus nos instrui quando Ele trata a nossa comunicação, através daquilo que nós falamos. Porque sim, você já sabe, a palavra de Deus ela é muito clara. A nossa boca ela pode trazer palavras de vida ou de morte. Mas por sabermos isso, o quanto nós realmente estamos analisando o nosso modo de se comunicar? O quanto nós realmente estamos entendendo como nós estamos nos posicionando? Seja através do nosso comportamento, seja através da nossa imagem e também da nossa fala. Porque nem tudo engloba só a fala.
mas a fala ela é uma das consequências daquilo que nós estamos alimentando o nosso interior. E, consequentemente, também vai refletir nas nossas ações. Então você entende que falar da sua comunicação é tratar todos os pilares que envolvem você, suas emoções, seu espiritual e também o seu domínio próprio. Porque se você não é capaz de dominar a si mesmo, ou seja, dominar a sua boca, dominar as suas palavras, o que você vai dominar? Só você pode dominar a sua língua, ninguém mais. Mas muitas vezes a gente quer dominar tantas coisas e nós esquecemos de dominar a nós mesmos, as nossas palavras, as nossas ações. E é isso que o Senhor quer tratar com você hoje. Então, se você já entendeu que essa palavra está mexendo aí no teu coração, não sai daqui por nada. Fique atenta, pratique o OPA, ouvir, pensar e agir, porque se você praticar isso, eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma direção prática para a tua vida e você vai começar a exercer isso e você vai mudar. E eu já quero declarar, se você hoje tem sido aquela mulher que não tem sido ouvida, não tem sido respeitada, que tem se sentido cada vez mais ignorada, parece que suas palavras não fazem diferença, eu quero declarar sobre você que em nome de Jesus isso vai mudar. Porque agora você vai ser uma mulher sábia, uma mulher posicionada, que vai saber falar, vai saber se expressar, vai saber transmitir a mensagem. E mesmo quando você estiver nervosa, com raiva, você não vai deixar isso te dominar e as suas falas não vão ser apenas um mar de emoções, mas vão ser dominadas pelo próprio Espírito de Deus em você. E para isso nós precisamos entender o que a palavra do Senhor nos instrui. Então vamos ver o que o Senhor traz para a gente em sua palavra? Tem muitos textos bíblicos, mas o que o Senhor colocou no meu coração é o que está lá em Provérbios capítulo 16. Eu quero ler com você alguns versos a partir do verso 20. Eu gostaria que você tivesse com seus ouvidos atentos e que, se você puder, leia junto comigo para que essa palavra possa germinar no teu coração. Olha só o que diz. Quem examina cada questão com cuidado prospera. Então aqui já vem uma primeira orientação. Examinar, analisar, ou seja, pensar. Então quem pensa, quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Sua confiança está em quem? Em você mesma? Na sua capacidade, na sua inteligência, nas suas razões na hora de falar? Ou você tem confiado no Senhor? Eu quero ler aqui com vocês, já vou pautando e colocando alguns pontos aqui que vão ser muito importantes para você refletir sobre isso. Mas continuando, o texto diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha que lindo esse texto. Mas eu quero trazer detalhe a detalhe desse texto para que você possa examinar as escrituras, praticá-las em nome de Jesus e transformar o seu modo de se comunicar, para que realmente essa palavra e esse devocional de hoje seja um marco na sua história. Mas para isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a orar comigo, para que nada venha tirar o seu foco e nada venha fazer você entender ou compreender de maneira errada. Vamos juntas? Senhor, eu quero entregar a vida dessa conquistadora que me ouve, que está aqui com o coração aberto a aprender a Tua palavra. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me use como instrumento e também como fonte de comunicação, que eu possa me comunicar com clareza, que eu possa também, Senhor, trazer as palavras de maneira simples, mas de maneira direcionada, para que ela compreenda o que a Tua palavra diz. Senhor, se há alguma confusão de mente, se há alguma situação que possa tentar impedir, eu quero declarar agora que em nome de Jesus não vai ter espaço e liberdade para isso, porque apenas o Teu Espírito vai falar e nós vamos estar aqui atentas a receber a Sua palavra e praticar. É assim que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Bom, minhas conquistadoras, para que a gente possa entender o que esse devocional tem para nós hoje, não tem como a gente falar desse texto sem entender exatamente os pontos que ele nos apresenta em cada verso. Quando nós vemos o verso 20, nós só aprendemos aqui a importância da gente examinar, ou seja, pensar naquilo que nós vamos fazer.
Quando nós pensamos nas nossas ações, nós refletimos se os nossos atos estão ou não alinhados à vontade de Deus. Mas para que você possa pensar e alinhar à vontade de Deus, ou seja, fazer até o que está escrito no verso 20, que é confiar em Deus, você precisa conhecer a palavra. Porque quando você não conhece a palavra, você não sabe quem Deus é. E você também não sabe quais são as promessas dele para a sua vida. Logo, você começa a confiar no seu próprio entendimento. E isso faz você tropeçar, porque faz você querer ter suas próprias atitudes, ter suas próprias razões, e logo você age sem pensar. Você já passou por isso, de falar algo, fazer alguma coisa e de repente você falar, poxa, eu fiz e nem pensei no que eu estava fazendo? E aí depois que a emoção foi embora, você para refletir e fala, poxa, eu poderia ter feito diferente. Isso, na verdade, é uma demonstração que você tem deixado suas emoções dominarem você. Quando você não pensa, quando você não para refletir no que você está fazendo, logo você se deixa levar pelas emoções e se torna, obviamente, uma pessoa impulsiva. E quem é impulsivo sempre age de maneira insensata. E também não confia em Deus, porque Deus ele não age em meio às nossas emoções. Deus não age no meio da sua ansiedade, no meio da sua ira, no meio da sua raiva. Ele não vai agir. Porque Deus ele age em meio à paz, ele age em meio à liberdade. O Espírito Santo de Deus ele quer liberdade para agir em você. Mas quando você está afobada, você tira isso do Senhor. Você tira isso do controle dele. Então o primeiro passo é você aprender a examinar como está a sua emoção. É examinar o seu modo de pensar, examinar o seu modo de agir. Examine-se a si mesmo, né? Paulo fala isso e ele traz até essa instrução, antes de tomar a ceia, a gente deve fazer um autoexame, examinar a nós mesmos. Mas isso não tem que ser só na hora que você vai tomar a Santa Ceia, tem que ser todos os dias. Examine a si mesmo, examine. E Jesus também fala, olha, o homem que quer me seguir deve negar a si mesmo todos os dias. E como que eu nego a mim mesmo? Entendendo o que eu carrego, o que eu tenho que tirar, o que eu estou fazendo que não está alinhado. Então, conhecer as Escrituras vai te ajudar a entender e a examinar se aquilo que você está pensando, se aquilo que você está sentindo está ou não coerente com o que a palavra te instrui. E aí depois nós vamos para outra lição. No verso 21 diz que o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Ou seja, a fala equilibrada é o quê? Eu saber a hora de falar, o momento de falar, eu não falar as emoções. E uma regra que eu até ensino, até nas mentorias que eu aplico de comunicação, e eu sempre falo, e é muito importante. Às vezes a gente está tão afobado e a gente está numa situação e a gente quer falar, porque você está com raiva, às vezes você está ali, não aguenta a injustiça, e aí você sai falando e não respira, não acalma, fala de maneira desequilibrada, começa a falar coisas sem pensar, começa a falar tudo errado. Então, a ansiedade, as suas emoções, elas perdem o equilíbrio. Elas fazem você perder esse equilíbrio. Mas se você entender que você precisa ser prudente, o que é prudência? É realmente pensar, é realmente agir com calma. Sabe? Não tem coisas que você não tem que responder na hora. Tem coisas que você tem que deixar baixar a adrenalina. Brigou com o marido, não, já quer resolver agora. Não, tem que ser agora. Não. Acalma. Avalia. Qual é o momento certo de falar? Qual é a hora certa? Não, mas eu tenho que resolver. Às vezes, se eu tenho que resolver, você já está tirando da mão de Deus. Então é isso. Aprender a se comunicar, saber falar com sabedoria e ser ouvida é você também saber a hora certa de se comunicar. E aqui no verso 21 nos mostra isso. Mas continua, no verso 22 já traz o quê? O entendimento é a fonte de vida para aquele que tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Sabe o que é o entendimento? O entendimento é a busca do conhecimento. O quanto você tem buscado se conhecer? O quanto você tem buscado analisar quem você é, no seu temperamento? Quais são as suas debilidades? Quais são os seus pontos de fraqueza? Você tem buscado isso? O entendimento. O conhecimento liberta, gente. Jesus mesmo fala isso. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade está ligado à busca do conhecimento. Tanto é que aqui em Provérbios também fala, e é um dos conselhos que Davi deixa a Salomão, e que fala assim: meu filho, busca a sabedoria como quem busca um tesouro. A sabedoria vale mais do que dinheiro, do que prata, do que ouro. Então, busque conhecimento, busque a sabedoria.
E a falta dessa busca, que a gente está vivendo no automático, a gente vive no automático. Você está vendo que suas atitudes não estão te levando para o lugar certo. Você está percebendo que suas emoções estão desequilibradas. Você está vendo que isso está te levando para ser mal compreendida sempre pelas pessoas. Mas aí você está aceitando, não, tá tudo bem, as pessoas não me entendem, as pessoas elas realmente me compreendem errado, mas o problema é que elas que têm um problema. O problema não é em mim, o problema é nelas. Será mesmo? Será mesmo que o problema está no outro? Ou será que você que não está querendo enxergar que está na hora de você mudar o seu modo de se posicionar? Olha, eu já deixo para você aqui a instrução. Não é vergonha reconhecer que você precisa ser transformada. Não é vergonha, eu precisei ser transformada. A fala sempre fez parte da minha vida, mas falar não é o mesmo que se comunicar. E eu precisei ser forjada pelo Senhor na minha comunicação. E glória a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui ensinando você. E quando eu reconheci isso, foi realmente onde eu tive transformação na minha vida. E buscar ajuda, buscar conhecimento, não é errado, pelo contrário, é o caminho correto. Aprender técnicas na comunicação, aprender a controlar suas emoções, a conhecer a si mesmo, isso é a base para você aprender também a dominar a si mesmo. Então a instrução que eu te dou é, não rejeite essa busca do conhecimento. E eu já deixo para você a dica, né? E também um conselho. Entra na comunidade da Conquistadora, lá na comunidade a gente vai falar muito sobre comunicação, me acompanhe nas redes sociais para você ver todos os conteúdos que nós vamos fazer, porque realmente é isso que Deus está colocando no meu coração. Deus tem colocado muito isso no meu coração. Stephanie, tá na hora de mostrar e ensinar mulheres a se comunicarem com sabedoria, se comunicarem com propósito, seja através da imagem, seja através do comportamento, seja através da fala, porque tem muita gente que é capacitada, muita gente que é inteligente, muita gente com muito conhecimento, mas que não estão sabendo se expressar. Tem muita gente, inclusive, que profissionalmente falando, podia estar voando, mas não está voando porque não sabe se comunicar e não sabe controlar as emoções. Tem muita gente que no casamento poderia estar totalmente diferente, mas não está porque não sabe se comunicar com o marido, não sabe ter uma comunicação sábia dentro de casa, e até mesmo até as próprias orações, a palavra de Deus nos diz, não é Steph que está falando não. Lá em Tiago fala que muitos não recebem o que pedem porque pedem mal, pedem errado, não sabem orar. Nós não sabemos orar, e se a gente não estiver alinhado com a palavra, a gente vai colocar tudo a perder. Então a instrução do Senhor está vindo aqui para você hoje. Busque o conhecimento, busque aperfeiçoar isso em você, não aceite essa realidade de ser mal compreendida e falar, e as pessoas chega de pôr a culpa nas pessoas, comece a olhar para si e falar, poxa, eu não sei do outro, mas eu tenho que olhar para mim. Então olhe para dentro de você, e avalie. Jesus está te chamando para essa transformação. E aí, se você fizer isso, vai acontecer exatamente o que diz a partir do verso 23, que diz, o coração do sábio ensina a sua boca, ou seja, uma alma controlada, suas emoções controladas, vai dominar a sua boca. Você não vai mais falar o que sente, você vai falar aquilo que deve ser dito. Aí você vai começar a falar como Jesus, porque você vai ter a mente de Cristo, você vai pensar conforme a palavra, aí o Espírito de Deus vai te ajudar a dominar a si mesmo, e aí você começa a viver o fruto do Espírito. Olha que bênção! Tudo porque você buscou o conhecimento, tudo porque você se transformou. E aí continua dizendo, os lábios promovem a instrução, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Já imaginou que a sua palavra, quando você começar a trabalhar de maneira sábia, vai curar pessoas? Vai transformar vidas, vai mudar a sua realidade, vai mudar a realidade daqueles que estão à sua volta. Quando você começar a aprender a se comunicar com sabedoria, meu Deus, tudo vai ser transformado na sua casa. Porque o poder está nas suas palavras. Se Deus criou todas as coisas com a palavra, imagine o que você pode fazer como filha dele quando você começar a usar as palavras de maneira correta. Porque Deus colocou a essência dele em você. O Espírito de Deus está em você, então o mesmo Espírito que operou para criar todas as coisas pela palavra, está em você. Então quando você começar a orar de maneira estratégica, quando você começar a falar com as pessoas de maneira sábia, quando você começar a declarar as palavras corretas, conquistadora, você vai transformar a sua história, vai transformar a sua vida. Você precisa ter conhecimento disso, você precisa despertar isso no seu coração e na sua mente. É o que eu sempre falo para as conquistadoras. O projeto do despertar que foi criado para mulheres que querem aprender a se comunicar nasceu disso.
Porque eu precisei me despertar. Eu precisei entender que realmente eu precisava mudar coisas em mim. E esse despertar nasce a partir do momento que você reconhece e busca aplicar. Porque não adianta você reconhecer, viu? Se você reconhecer, mas não aplicar o que a palavra de Deus diz, não vai adiantar. Você vai ser como a parábola lá que Jesus conta da construção da casa. Você vai saber que está errada, você vai ter as informações, mas se você não praticar, você vai construir sua casa, mas vai construir na areia e vai demolir, vai desmoronar quando vier a chuva, quando vier o vento, quando vierem os problemas, porque você não vai saber se controlar. Porque você só sabia a teoria. E, gente, não tem nada pior do que você saber a teoria, saber o que tem que ser feito, você não fazer e depois você sentir aquele gosto de, poxa, se eu tivesse feito. Então não adianta você só ter a consciência. Você precisa ter ação. Você precisa se movimentar. Então, esse devocional de hoje é para trazer esse sacode mesmo para a sua vida e você vai, poxa, eu entendo que eu preciso mudar, mas eu preciso começar a agir. Tá na hora de sair dessa inércia. A inércia de, eu não sei o que eu faço, você não sabe, então comece a buscar fontes que vão te ajudar. Já te dei caminhos aqui, mas também depende de você. O caminho de você buscar a palavra, de você mergulhar na palavra, você obedecer a instrução, você realmente se permitir ser guiada. Porque não existe outra forma de você ser transformada. Eu espero que essa palavra tenha encontrado o teu coração, conquistador, e que tua mente tenha recebido essa mensagem. Reflita depois, quando terminar essa dopamina, reflita e pensa. Quais são as ações que você precisa mudar hoje? Eu convido você a agir com sabedoria. E uma das formas que você pode fazer isso hoje é já se preparando para o dia com estratégia. Porque a sua imagem comunica, você sabia? Seu modo de se vestir comunica se você está sendo uma mulher conquistadora ou uma mulher derrotada. Está na hora de você se posicionar. Eu não sei com o que você está passando na sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu te falo, a maneira como você se posiciona na sua forma de se vestir, na sua forma de agir, nas suas ações, tudo vai comunicar. E o que você tem comunicado hoje? O que você tem comunicado através da sua postura, da sua imagem? Você precisa começar a viver uma mudança nessa área da sua vida. E tá aí uma atitude que você precisa tomar hoje. Começar a se posicionar como conquistadora. Fazendo exatamente o que eu sempre falo, se prepare para o dia. Esteja pronta para esse dia, com autoridade, com convicção de que você é mais que vencedora e não derrotada. E aí, você aceita isso? Se você já se preparou para o dia, comenta aqui, eu já estou pronta para o dia. Se você ainda não se preparou, coloca aqui, eu vou me preparar para o dia. E vamos juntas viver esse dia com intencionalidade. Não aceite ser uma pessoa incompreendida, uma pessoa vista como imprudente na sua comunicação, porque você não tem sido sábia na maneira de praticar a palavra de Deus. Porque a orientação você recebeu aqui hoje, mas agora cabe a você. Você vai praticar? Eu deixo essa instrução para a sua vida hoje. Que Deus possa te abençoar e eu te espero na próxima dopamina. Guarde o seu coração e pratique aquilo que você aprendeu aqui. Tchau, tchau!